Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 6 ao capítulo 8, então já pega sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia onde nós podemos estar aqui escutando tua voz. Nos ajude a entender e a praticar a tua palavra. Nós queremos ser transformados por essa verdade. Fala conosco. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 6. Então Jó respondeu: Se tão somente pudessem pesar a minha aflição, veriam que o seu peso é maior do que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim, muge o boi se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria consolo. Minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo de seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estão confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pediram a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostre-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendiam corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio um órfão e vender um amigo por uma bagatela. Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Capítulo 7. Não é pecado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Por isso, não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei.
Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar, ou o monstro das profundezas para que me ponhas sobre guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o probes a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruíram, não lhe falaram? Não proferiram palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mas depressa de qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaçada as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancado do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra, por tudo que nós aprendemos com esses capítulos. E eu sei que nenhum de nós estamos isentos de passar por dificuldades, por tempos de dor. A minha oração é que nesses dias difíceis nós possamos estar ainda mais enraizados no Senhor. Que os nossos olhos possam se manter fixos em Ti. Que nós não venhamos esquecer que no dia bom e no dia ruim o Senhor está conosco. Que nós temos um lugar seguro para se refugiar, para descansar. E esse lugar, o Senhor, é a Tua presença, o nosso lugar seguro. E por mais que muitas vezes o problema não seja solucionado, resolvido, que a nossa confiança esteja no Senhor, o nosso descanso esteja no Senhor. E que a sua vontade continue sendo sobre as nossas vidas. Continue falando aos nossos corações através dessa palavra. Obrigada por tudo. Amém. Bom, agora você já sabe, tira o tempo para meditar sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!